Bem-vindos ao EBM Conecta Talk, um podcast que tem o propósito de contar histórias de brasileiros que decidiram sair do Brasil não só para imigrar, mas que também decidiram empreender. Bem, hoje, sem muito texto na abertura, eu quero chamar minha convidada especial. Sim, ela é minha conterrânea, da cidade de Recife, pernambucana, CCO com muito orgulho, das bandas de Casa Forte, e ela está no Canadá desde 2015. Tem 4 filhas, um casal de netinhos, oh meu Deus! Bem, o que a motiva é ajudar as pessoas a alcançar seus objetivos. Com planejamento, tudo é possível. O maior desafio como imigrante é a língua, concordo? Uma frase que a conforta nos dias difíceis é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu amo essa frase, é meu mantra diário. Bem-vinda, Elisângela. Muito obrigada por ter aceito o convite e participar desse podcast, contar um pouco da sua história. Eu que agradeço, Meire, a oportunidade. É muito bom estar aqui, podendo compartilhar um pouco, encorajar o pessoal aí a ser empreendedor aqui no Canadá. Né? Então, a gente sempre começa pelo começo. Vamos E aí embora. eu quero que você conte um pouco da decisão de sair do país. Como foi essa decisão? Por que você decidiu sair do país? Então, eu sempre tive esse pensamento. Eu conheço mais de 10 países no mundo todo. E assim, eu sempre achei que eu não ia viver sempre no Brasil. Mas eu não imaginei que ia ser no Canadá, no Quebec, falando francês, por exemplo. Mas você já conhecia o Canadá antes de se mudar para cá? Eu conhecia o Canadá só na televisão, no mapa, nas redes sociais, mas eu não conhecia, nunca tinha vindo no Canadá. Mas você já tinha vivenciado o inverno em algum local, em férias, em algum local que você foi? Sim, eu já tinha ido de férias para o Chile. E o Vale Nevado, lá tem neve, foi um sonho para mim ter ido para lá e conviver com aquilo ali. Mas em férias é diferente de você viver, A né? vida real é. Então você se mudou para o Canadá em 2015. E quando você chegou, como foi essa chegada? Quando você chegou, você já começou logo a trabalhar? Fala um pouquinho desse processo de adaptação. Então, quando eu cheguei, eu não pude trabalhar no início, mas eu sabia que o francês era fundamental. Então, eu fui fazer alguns cursos de francês pagos, né? Porque o meu visto ainda não era de residente permanente. Sim. Fui fazer, enquanto saía o meu visto, fazer alguns cursos de francês e fazer trabalhos de pintura, de trabalhos de renovação, né? Meu marido tem uma companhia de construção, então isso podia ajudar a gente um pouco naquela época que eu não podia trabalhar ainda. Certo. Mas a minha prioridade era o curso de francês. Então, teu marido já era empreendedor? Sim. Ah, muito bem. Então, você começou... Aí, quando saiu o teu visto, a tua autorização, você foi fazer você foi se matriculou na francização, como é que foi esse... Porque você já estava estudando francês, né? Exatamente, eu tinha uma base básica, né? E eu passei ainda 2 anos estudando na francização até finalizar toda a partezinha que eu precisava para a imigração, porque a gente é obrigada a fazer a prova, né? A prova, exatamente. Então, eu finalizei e comecei a trabalhar. Depois de 2 anos, mais ou menos, eu precisava, na realidade, começar a trabalhar para desenvolver um pouco mais a língua. Eu comecei a trabalhar pensando que era um curso prático que eu estava fazendo e depois, né, eu comecei a entender que o que eu fazia no Brasil, eu estava começando a fazer aqui também, que era coordenar uma equipe. Eu comecei a trabalhar nessa loja como vendedora, assistente de gerente e depois gerente. Então, foi uma experiência muito legal para mim. Crescimento, né? Exatamente. Eu vi que era possível fazer o que eu fazia no Brasil aqui também, mas eu precisava realmente ter uma facilidade na comunicação. Certo. Então, você chegou a ser gerente da loja. Depois que você se tornou gerente, qual foi o próximo passo que você teve? Então, quando eu depois que eu fui gerente, eu vi que realmente eu conseguia fazer o que eu fazia antes. Isso me deixou mais tranquila, mas eu recebi. Alívio, né? Exatamente. Porque essa questão do idioma, é bom só abrir um parêntese aqui. Essa questão do idioma, isso causa uma insegurança na gente. Sim. Porque você tem o conhecimento, mas muitas vezes você não consegue passar o conhecimento que você tem. Isso é muito ruim, é uma sensação. E eu acho que é algo que precisa ser trabalhado. Porque não é o fato de você não ter o idioma que você não é capaz.
Sim. A sua capacidade ela não é abalada, a sua capacidade continua ali. Você só não tem, muitas vezes, como expressar. Mas eu acho que hoje, com a tecnologia, você tem várias formas de expressar. Eu fiz muito isso no meu college, porque às vezes eu não tinha inglês suficiente. Eu chegava para minha professora e dizia, olha, professora, eu sou muito inteligente em português, tá? Em inglês eu ainda não sei passar o suficiente, mas realmente é complicado essa questão do idioma e da gente se sentir parte, né? Sim, é um grande desafio. Eu tive muita sorte em encontrar pessoas que me ajudaram bastante, que acreditavam, sabia do meu potencial, via, né, os meus pontos fortes em relação ao trabalho, à gestão, mas que eu tinha um pouco de dificuldade. Eu sempre encontrei pessoas que me motivavam, que me davam o suporte também, e isso me deixou mais segura para continuar. Então, quando você se tornou gerente, você decidiu que era hora de alcançar e de buscar novas possibilidades. Como foi? Você ficou como gerente durante quanto tempo ainda? Então, eu trabalhei 2 anos e meio nessa empresa. Nesse período eu fui vendedora, assistente, gerente. E assim, depois, como eu tenho filhas adolescentes, a gente sentiu a necessidade de eu voltar para casa, porque o comércio, na realidade, ele tira muito o seu tempo, deixa muito você fora de casa, e era isso que estava acontecendo comigo. Então, a gente decidiu que eu ia mudar de trabalho. Eu queria realmente encontrar um trabalho que eu não ficasse tanto tempo fora de casa. Foi quando eu encontrei essa oportunidade na Industrial Aliança de ser adjointe administrativa. Certo. E depois eu tive a oportunidade, de acordo com o trabalho que eu tinha, o meu nível de francês escrito ainda não era 100%, mas eu tinha os meus pontos fortes na parte da comunicação, né, do serviço à clientela, da gestão com pessoas, né? Exatamente. Então eu recebi um convite para trabalhar como conselheira em segurança financeira. Não era o que eu queria fazer no início, porque eu não me sentia capaz de fazer as provas da ordem financeira na época. Sim. Voltar a fazer um curso, voltar a fazer provas, isso não estava no meu plano, mas acabou que eu fui fazer tranquilamente, passei e comecei a trabalhar no iniciozinho de 2020. E aí começa a sua jornada como... Eu acho que no Brasil a gente poderia dizer microempreendedora individual. Aqui no Canadá eu não sei como é, mas é isso. Você começou o seu trabalho como... Conte aí um pouco. Exatamente. Eu comecei e eu vi a responsabilidade que era, porque agora eu não era mais empregada, eu era autônoma. Então eu tinha que fazer as coisas acontecerem. Eu sei que nesse trabalho que eu faço, muita gente ela não se adapta quando é autônomo, começa a trabalhar e depois... não se sente confortável em depender do seu trabalho para ter o salário. Mas eu nunca tive problema com isso, graças a Deus. Eu sempre busquei parceiros, eu sempre busquei pessoas, sempre tive uma facilidade muito grande de comunicação. Então, eu encontrei alguns meios para que eu sempre tivesse cliente. Sim. E quando eu descobri, né... Antes de ser conselheira, eu era cliente. A necessidade desse trabalho para a vida das famílias aqui no Quebec. Então, eu comecei a investir na parte da... Se tornou um propósito. Exatamente. Você começou a ver a importância desse seu trabalho, que isso pode causar de impacto positivo na vida das pessoas ou negativo, caso as pessoas não consigam enxergar e traçar esse caminho, não é? Como eu era mãe... né, e esposa, existia uma responsabilidade muito grande da gente para essa família. Então, eu comecei a ver que as pessoas que chegam aqui, às vezes, não conseguem, não sabem que existem algumas formas de ter uma segurança financeira, de oportunidades que o governo do Canadá ele oferece para a gente em termos de crédito de imposto, a compra da primeira casa também. Então, eu investi nessa parte. Eu tentei me profissionalizar, podendo ajudar o pessoal a fazer um planejamento de acordo com o objetivo de cada um e certo. O tempo também, né? Porque quando a gente chega aqui, a gente só quer saber do francês, imigração, aquela coisa toda, né? Porque é o que está latente, né? Batendo na porta. Exatamente. É o mais urgente. Eu sei porque eu passei por isso. Elas buscam, e assim, você busca o que é urgente e o que é importante. A maioria das pessoas, elas buscam o que é urgente e deixam de fazer o que é importante e que vai acabar se tornando urgente em algum momento. Exatamente isso. É bem... Mas qual é o nome da tua profissão? Eu sou conselheira em segurança financeira. Certo. Aí eu me especializei na família e também em
planejamento para uma compra de casa, aposentadoria também aqui no Canadá. E aí você trabalha diretamente com uma empresa, é como se você fosse representante dessa empresa, você tem o selo. Como é que funciona essa relação de trabalho? Então, como autônoma, eu poderia escolher a empresa que eu quisesse. Porque, na verdade, você tem a autorização de atuar nesta área, exatamente, independente da empresa que você vai escolher para trabalhar. Exatamente. Então, quem escolhe a empresa é você? No início, foi a empresa que me escolheu. Certo. Eu tenho um período, né, de probação para ficar nessa empresa. E depois, você pode continuar autônoma ou então você continuar na empresa. Como é uma empresa que é muito conhecida e tem um serviço à clientela muito bom, eu achei que seria conveniente continuar o trabalho que eu faço especificamente com essa empresa. Mas eu posso trabalhar com a empresa que eu quiser. Entendi. E existe por exemplo, alguma campanha que a empresa faz, alguma coisa para te manter? Porque também é aquela história, como você tem liberdade para trabalhar com qualquer empresa, é interessante para a empresa ter você como exclusividade. Então, existe algo que ela faz para te incentivar a ficar só com ela ou não? Eu acho que a melhor maneira de você querer que a pessoa fique na empresa é você podendo dar um bom serviço ao seu cliente. Quando se fala desse serviço de segurança financeira familiar, é um acompanhamento que você faz não só no início, mas por todo o percurso da família. Então, quando a empresa ela te oferece um bom serviço e ela trata bem a pessoa que tu está trabalhando, Sim. Então isso motiva você a continuar. Entendi. Então não existe nada, o que você escolhe diante disso, do perfil e do que... Sim, para mim sim, mas é claro que é uma empresa que trabalha com motivação, com desenvolvimento, com incentivos. Eles te dão treinamento? Treinamento. Nós como somos conselheiros da ordem, nós precisamos fazer alguns exames, algumas provas anuais, cursos anuais de aperfeiçoamento e também de conhecimento para a gente dar um melhor serviço a esse cliente. Entendi. E hoje, qual foi o maior desafio que tu enfrentou para se tornar uma conselheira? No início foi realmente a dificuldade que eu tinha com a língua. Né, fazer provas da ordem financeira realmente para mim não foi muito fácil, para outras pessoas talvez seja mais fácil, para mim não foi, mas eu acredito que fora isso, o maior desafio que a gente tem é a disciplina. A gente precisa ter disciplina, porque quando você é dono da sua empresa, você se torna um pouco, se você não tiver disciplina, você acaba perdendo um pouco o controle. Sim. Né? E eu sempre trabalhei com objetivos importante. pessoais e objetivo da empresa. Não é porque a empresa me oferecia um objetivo que esse seria o meu objetivo, mas eu tentava trabalhar com os meus próprios objetivos pessoais. Entendi. Então, acho que a dificuldade aí realmente o idioma, né? E essa questão de você estar sempre buscando clientes e de um tipo de... Eu acho que teu maior público é brasileiro, né? Sim. Você atende outras nacionalidades? Sim, eu acredito que 5% de meus clientes são quebecois, são espanhóis, são português. E o restante são brasileiros? A maioria brasileiros. Então você vem com um público que muitas vezes existe um certo bloqueio para entender a importância, porque não é cultural no Brasil se investir em seguro de vida. No Brasil você não tem um planejamento, isso culturalmente falando, isso não é ensinado, isso não é, muitas pessoas têm, mas assim, isso não é algo que é falado sempre, não é ensinado na escola, não é falado na escola. Qual foi essa dificuldade que tu teve para mostrar essa importância para o público brasileiro, que é o teu maior público, e de conseguir convencer esse público? Foi a mesma que eu tive comigo mesmo. Quando eu cheguei aqui, eu não imaginaria que eu precisaria de algumas coisas. E eu vi que essa possibilidade da abertura, de você ter um planejamento financeiro, poderia trazer uma segurança para esse projeto que a gente tem, que é sair do país de origem para vir para cá. Então, já é tão difícil você perder um ente querido ou ter uma doença grave, né, que não estava esperada. Imagine você também financeiramente ter um problema.
Então, é algo que não é tão pensado. Exatamente. Né? Então, para mim, eu tive essa mudança de pensamento e eu crio no meu planejamento, na minha consultoria, essa consciência. E existe planos para todo mundo. Então, assim, a gente às vezes acha que quem tem um seguro de vida é quem é rico. Existem duas maneiras de você ter um patrimônio familiar. Ou você tem um patrimônio físico, se eu não tenho condições ainda de ter um patrimônio físico, eu posso ter um papel que vale esse patrimônio que eu preciso oferecer no caso de uma necessidade para minha família. Entendi. Mas tu teve muita resistência no início? Sinceramente, de acordo com a consultoria, a gente vai vendo que existe uma abertura. Porque existem algumas perguntas que são feitas que traz essa sensibilidade. Entendi. Se eu estou aqui no Canadá, aqui é diferente do Brasil. A gente vê que a gente tem acesso ao trabalho e a gente pode oferecer essa oportunidade à nossa família, a nós mesmos, de ter essa segurança, de saber que se acontece alguma coisa, eu não preciso pedir a uma familiar, pedir a outras pessoas, eu posso suprir essa necessidade familiar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você me disse que não era algo que você queria ser conselheira, né, financeira. Mas qual foi a chave, assim, o que tu olhou e tu disse, não, eu quero fazer isso, assim, o que foi que teve alguma coisa que você olhou e que encheu, assim, o teu coração e tu disse, não, eu quero fazer isso, eu quero tomar isso como um propósito meu? Eu vi que era uma necessidade para as pessoas, porque existia a falta de informação. Muitas pessoas não tinham, não era porque elas não queriam ter, porque ela não sabia que podia ter. Né? E quando você tem a possibilidade de mostrar através do que você quer fazer, porque você não pode oferecer o que você quer, você tem que oferecer o que a pessoa precisa naquele momento. A gente, quando chega aqui, os 5 primeiros anos, existe muita mudança financeira. Às vezes você vem com visto de estudo, 2 anos, visto de trabalho, 2 anos, passou esses 2 anos, outras coisas vão acontecendo gradativamente na sua vida. Então, isso tem que ser acompanhado. A vida financeira da gente muda, a necessidade também muda. Então, hoje você tem seguros a partir de quanto? Vamos dizer assim, o mais barato que a galera quer saber. Então, claro. Vamos dizer assim, o mais barato, assim, eu sei que é de acordo com o prêmio e tudo mais, mas tipo assim, qual é o mínimo que a pessoa tem que pagar mensalmente para o mínimo do mínimo do mínimo? Quando se fala de seguro, a gente fala de qual é a necessidade. Sim. Dependendo do trabalho, da profissão dessa pessoa, se é uma pessoa que trabalha fisicamente, se é uma pessoa que trabalha no birô, existem necessidades que são diferentes. Existem seguros que você pode fazer com $7. Ok? Existem seguros... Então, a gente tem a partir de $7. A partir de 7, de 10, de 20, de 200, isso vai depender. Tá vendo aí, galera? A partir de $7, você já tem um seguro... Então, $7, né? Um McDonald's. Depende, exatamente. Depende do objetivo e Tira da necessidade. Tira um McDonald's por mês e investe no seguro. Exatamente. E tem vários tipos de estratégia também. Muita gente fala, mas você tem investimento no seguro? O que eu gosto dessa empresa que eu trabalho é isso, porque você tem algumas estratégias oferecidas que pode investir também numa apólice de seguro de vida. Entendi. Então... Hoje, se tu fosse enumerar os aprendizados que você teve depois que você decidiu, quais são os mais importantes que pode servir para quem está querendo trabalhar como autônomo e tudo mais, assim, dentro dessas 4 anos, né, que você já está trabalhando, desses 4 anos que você está trabalhando como autônoma, quais os aprendizados que você teve que pode servir para outras pessoas? Eu acredito que quando você tem esse desejo de fazer alguma coisa, você tem que buscar como você pode alcançar esses objetivos. Eu sempre tive uma agenda que eu colocaria 5 metas anuais para eu alcançar. 3 mais fáceis e 2 mais difíceis. Então, se eu tenho esse desejo de empreender, se eu sou uma pessoa que não quero empreender, não importa, para toda a área da vida da gente, a gente você precisa tem objetivos que você quer alcançar, exatamente, né? Objetivo, metas, e você vai tentando alcançar aquilo ali, e você vai diminuindo, você vai vendo que é possível alcançar, você diminui a quantidade de metas. Quando você alcança um objetivo, você se motiva para continuar, como se fosse um combustível, né? Exatamente. Eu falo assim, eu acho que são 3 coisas que são fundamentais na vida de qualquer pessoa.
seja a pessoa que quer empreender, seja a pessoa que quer crescer na empresa, porque às vezes, quando a gente fala em empreender, as pessoas elas têm muito a visão que empreender é montar uma empresa. Não, você pode empreender no seu trabalho. Sim. Você pode buscar, se a empresa proporcionar um crescimento, você pode buscar crescer dentro da sua área de atuação, dentro do seu trabalho, dentro da sua empresa, e não necessariamente você precisa montar uma empresa, né? Exato. Então, eu acho que, para mim, assim, hoje eu tenho muito claro que 3 características são essenciais para quem quer atingir qualquer objetivo. É a mentalidade, é a gestão de tempo e conhecimento prático. Sim. Se você tem esses 3 bem desenvolvidos, você consegue atingir qualquer objetivo. Então, não é difícil, é um caminho. Você só tem que fazer o que você se propõe a fazer, né? Exatamente. E quando não deu certo, continua. Porque tudo que que é negativo é aprendizado. Tudo muito que é negativo é aprendizado. Isso faz com que o processo ele seja mais forte para você. Porque é claro que no início não é fácil, você fica com dúvidas se vai dar certo ou não. Eu acho que também o planejamento é fundamental. Você precisa planejar para saber o ponto positivo, o ponto negativo, para saber se isso vai dar certo, fazer um estudo de mercado, né? Ver o público que você quer atender, qual é a região que você quer atender também. Sim. Então, assim, eu não gosto de misturar muito o meu trabalho. Eu foquei em uma coisa e eu quero trabalhar nisso. E porque você está certíssima. Eu sei que é importante e que pode dar um resultado, né? Eu acho que cada macaco no seu galho, né? E você está feliz com o resultado que você está tendo? Estou muito feliz. Feliz porque eu vejo o resultado, né? Quando uma pessoa me procura para fazer um seguro da casa, depois o seguro do carro, depois uma conta de investimento, conta para a compra da casa, e quando eles vão retirar o dinheiro para comprar a casa, meu Deus, para mim é como se fosse uma realização de saber que eu pude participar desse processo. Com certeza, eu imagino, deve ser incrível. Porque você está ali acompanhando, imagina. Sim. O imigrante chegou, você já deu a primeira, e aí você vai acompanhando toda a história. E eu tenho vários exemplos, né? Sim, eu tenho vários exemplos de pessoas que comecei do início e quando viu compra da casa, vamos lá. É como se fosse uma vitória para você também. Muito bom. Então, estamos chegando no momento merchan. Momento merchan. Temos já patrocinadores. Eu queria agradecer, primeiramente, a ZRG Produções, que é responsável por toda essa transmissão. Sem a ZRG, isso não seria possível. E sim, em breve teremos algumas novidades da ZRG aqui no Canadá, porque a ZRG é uma empresa de Recife. Que bom. Mas em breve teremos novidades da ZRG aqui no Canadá. Aguardem. Quero agradecer também a Moderna Semijoias. Estou aqui com esse brinquinho. Que lindo. A nossa patrocinadora, Vanessa, muito obrigado. E também quero agradecer a BR Magazine. A BR Magazine é uma plataforma feita para a comunidade brasileira, para que a gente possa encontrar prestadores de serviços brasileiros. É uma plataforma 100% digital. E assim, a gente está implementando algumas novidades. Se você ainda não acessou, acesse, divulgue, procure. E vamos incentivar esse consumo da comunidade brasileira para a comunidade brasileira, que eu acho que é o mais importante. Se a gente pode fomentar. É o que eu digo, se eu vou comprar um bolo, por que eu não compro um bolo de uma pessoa? Se eu vou contratar um seguro, por que eu não contrato com a brasileira? Então, o propósito é a gente despertar essa consciência, sabe? Da gente se ajudar, porque quando a gente se une, a gente consegue ter força. Sim. E uma comunidade forte e unida, ela tem voz, ela tem vez, Verdade. Ela é escutada e é vista com mais respeito. Sim. Então, eu acho que eu sonho muito com essa união dessa comunidade, sabe? É algo que eu acredito de verdade, assim. Eu acho que é meu propósito. Eu acho que eu não vim parar no Canadá por acaso. Verdade. Deus tem um propósito para isso e eu tô aqui só sendo instrumento. Que bom. Que bom. E deixa eu falar. Não, a gente tem pessoas que têm um potencial muito grande. Existe um potencial muito grande na nossa comunidade. Eu super acredito. A gente tem um perfil empreendedor muito forte, né? E a forma de a gente tratar o cliente, tratar esse empreendimento sempre é bem diferenciado. Isso gera o carisma, isso gera a fidelização também da comunidade canadense, que vive aqui também. Pois é, eu acho que se a gente pode se unir, é o caminho. Exatamente. Entendendo que dá para conviver, todo mundo...
tem 10 pessoas que fazem coxinha, mas as 10 pessoas que fazem coxinha, elas não estão em Bruxelas, elas estão em diversas regiões. Sim. Então, você consegue separar, mesmo não sendo uma comunidade muito grande. Eu acho que você aqui no Quebec tem o quê? 20 mil brasileiros, mas são 20 mil brasileiros. Se você colocasse 20 mil brasileiros estão consumindo, se você tem 1.000 brasileiros produzindo para 20 mil consumindo, você consegue encontrar um equilíbrio, consegue dar força a esse movimento. Eu super acredito, eu sou apaixonada. Que bom. Eu sou. E aí, hoje, a gente já falou, né, os aprendizados. Eu quero saber se tem algum erro que você cometeu no processo, que você acha que vale a pena pontuar. Eu sei que os erros, eles ensinam. Sim. Mas, às vezes, tem aquele errinho que você diz, poxa, se eu tivesse feito de uma forma diferente, mesmo tendo aprendizado, você faria de forma diferente. Tem algo que você acha que vale a pena? Nesse processo que eu estou vivendo nesses últimos 4 anos, acredito que não. Mas se eu pudesse dizer alguma coisa em relação a essa questão dos erros que acontecem, é que mesmo que exista pontos negativos, mesmo que existam pessoas que talvez não vão te encorajar, continua. Continua, porque se você acredita nesse projeto, eu acredito que a tendência que ele tem é de dar certo. Acho que se cercar de pessoas, né, que tem... E o movimento do empreendedor é isso. O meu propósito é justamente esse. Juntar pessoas que têm... E que um vai incentivando o outro. Sim. Né? Porque, às vezes, o empreendedor... Eu vejo assim, o empreendedor, muitas vezes, ele é muito solitário. Porque a gente pensa fora da caixinha 100%. Então, você chega para conversar com alguém que não tem a mesma visão, a pessoa fica assim... Tá ficando doido. Como assim? Imagina Elon Musk quando disse que ia fazer voo comercial, que ia povoar o espaço. O que é que a galera olhou para eles? Como assim? Não acredito que você vai fazer isso. Então, assim, é meio solitário. É um grande desafio. Então, eu acho que é se cercar de pessoas, né, que entendem, que incentivam, que vão estar do teu lado, que não vão te julgar, que não vão te condenar, que não vão querer te enquadrar dentro de uma caixinha. Eu acho que é muito isso. Se juntar com pessoas que vão te incentivar. E se errar, errou, faz parte, aprende. Parte do aprendizado. Eu tenho um erro que eu não como empreendedora, mas no processo de mudança para o Canadá, se eu soubesse que as coisas aqui eram, né, com essa questão do francês, do idioma, eu tinha estudado. Uhum. Eu tinha vindo com um idioma já. Eu tinha pulado uma fogueira. Eu entendo você. A gente tinha pulado umas etapas de sofrimento. Ok, aprendi. Aprendemos, estamos aqui aprendendo na luta. Mas, na realidade, quando a gente vem com o idioma, a gente tem mais facilidade de se adaptar mais facilmente. As pessoas que me perguntam, eu digo, tá falando francês? Tá falando, estude, você tá aí, estude, venha com o mínimo, venha com o básico, mas venha com alguma coisa. Não venha assim. É o incentivo que eu dou. Só que a maioria das pessoas, elas não querem. Acha que aqui vai ser mais fácil de aprender, né? Aí ó, perrengue. Mas olha, Elisângela, a gente tá chegando na parte final. E antes da parte final, eu quero que você faça seu merchan. Essa câmera é sua. Fale para o público brasileiro que está aqui te assistindo. A gente tem brasileiro, a gente tem uma audiência, eu estava olhando a audiência, a gente tem pessoas de vários locais do mundo assistindo a gente. Então, fala um pouquinho do que você faz, do que você pode oferecer, de como essas pessoas te encontram, para que você possa bater um papo, marcar uma reunião com elas. Essa câmera é toda sua. Obrigada pela oportunidade. Gente, eu, como vocês sabem, Elisângela Medeiros, conselheira em segurança financeira familiar, me especializei nessa área de segurança familiar, investimento e compra da primeira casa e aposentadoria. Para mim é um prazer, né, atender a nossa comunidade aqui e poder ser útil. A gente sabe que às vezes a gente tem algumas dificuldades de saber que a gente como imigrante, a gente como residente temporário, estudante, o trabalhador, a gente tem direito a algumas coisas. Então, a minha consultoria é gratuita, um prazer atender vocês. A gente trabalha com a área de segurança e investimento, seguros nessa área residencial, automóvel, seguro de vida, seguro doença grave, invalidez, várias estratégias de segurança familiar e planejamento estratégico para
você ter uma segurança aqui nessa terra que dá tantas oportunidades para a gente. Por que a gente passar por dificuldades se a gente tem tantas oportunidades? Fica aí. Como é que as pessoas se encontram no Instagram? A gente vai deixar o endereço do site, de tudo aqui na tela, mas qual a forma mais fácil? No Instagram? Mandou um direct lá? O WhatsApp é meu instrumento de trabalho. Pronto, mandou um direct, você já responde, Exatamente. já agenda. Tem o meu telefone também no Instagram. E na BR Magazine, que ela vai fazer o anúncio dela em breve, vai estar lá. Com certeza. Então, acho que a gente já falou um pouco dos aprendizados, dos erros. Tu tem alguma mensagem para aquele brasileiro que está com aquela vontadezinha de empreender? Alguma mensagem que você queria deixar para essa pessoa que tem vontade, mas tem medo? Qual a mensagem que você dá para essa pessoa? Eu acho que a mensagem que eu tenho para dar para essas pessoas é que tentem, arrisquem. Aqui a gente tem muitas oportunidades, a falta de mão de obra também ajuda nessa questão. Por quê? Porque a gente tem um mercado aberto que dá oportunidades em todas as áreas, não só áreas específicas, mas em todas as áreas a gente tem oportunidade. Então, se você tem um plano, se você tem uma ideia, tente fazer um planejamento tranquilamente, ver os pontos positivos, os pontos negativos, o tempo que você quer colocar aquilo ali em prática e meta a cara e vá-se embora fazer. Maravilha. Não desista. Não desista. Isso. Só não desista. Mas tem uma pergunta. Para você, eu sei que você está empreendendo há 4 anos. Entre trabalhar no emprego, que hoje você teria condições de trabalhar no emprego e ter um bom salário, porque você já está inserida, você já tem a língua, você já tem vivência. A gente sabe que o início, realmente, para quem chega, aquele primeiro emprego, é mais sofrido. A gente vem sem ter o idioma, sem ter a experiência, não tem a experiência canadense. Hoje, se você tivesse uma proposta de um trabalho que você ganhasse bem, você deixaria de fazer o que você faz para ir? Ou você está muito feliz e você está muito bem e você não mudaria isso? Então, o que eu gosto muito desse trabalho é a flexibilidade que eu tenho. É claro que nenhum trabalho dá resultado se você não trabalha. Então, o que eu gosto é a flexibilidade que eu tenho e poder ter a qualidade de vida com a minha família que eu não tinha antes. Então, eu trabalho todos os dias, o dia todo, mas eu tento organizar minha agenda de acordo com a minha estrutura familiar. Não seria empregada mais, eu acredito que não, porque eu me encontrei nesse trabalho e eu acredito que quando você faz o que você ama, você está satisfeita. E não é a questão do valor do salário, é a questão da qualidade de vida que você tem, que você pode oferecer àqueles que você ama. Acho que é pesar, né? O que é importante para mim? Sim. Né? O que é que faz sentido para mim? Tem pessoas que o que faz sentido é ter um bom salário, pronto. Exato. Então, hoje você realmente não abriria mão da vida que você tem por... Muito bom. Não, posso dar qualidade de porque vida é outro ponto, você sabe. A gente empreende no Brasil muito porque é aquela história, não tem opção. Salário mínimo no Brasil é quanto? Exato. Para você conseguir trabalhar em uma empresa e ganhar bem, ou você vai ser concurseiro, que é... difícil, né? Concorrência grande. Muito. Ou você faz uma faculdade de medicina, direito, que hoje também já está nem todo advogado, nem todo médico, por conta da quantidade de profissionais que se tem no mercado, ou você vai empreender. Então, muitas pessoas elas decidem empreender porque aquela história, não tem outra opção. Mas aqui não, você tem, tipo, quem trabalha numa Tim Hortons, que vamos dizer que é o salário... não é salário, né? O emprego mais de entrada consegue viver. Sim. Com dignidade, que essa é a diferença. No Brasil, você não vive com dignidade com salário mínimo. Aqui você vive com dignidade se você ganhar o salário mínimo. Então, o que é que leva, né, essa pessoa a decidir abrir uma empresa, a decidir trabalhar por conta própria, se tem tantas opções, tanta oferta de trabalho, né, ganhando relativamente bem, sem ter a dor de cabeça que é ter um negócio. E eu acho que é muito do perfil, né, do brasileiro de ser isso, porque está muito enraizado na gente de ser empreendedor. Nem todos, claro, né? É verdade. A gente tem essa facilidade, na realidade, de ser empreendedor.
Talvez pela carga que a gente já trouxe, né? Por tudo que a gente viveu no Brasil, talvez a gente valorize algumas coisas e veja que aqui é mais fácil de colocar em prática que lá no Brasil, por exemplo. Você empreendia no Brasil? Não. Eu já fui autônoma no Brasil, mas eu nunca tive um negócio no Brasil. E entre ser autônoma no Brasil e ser autônoma aqui? Eu fui muito bem sucedida no Brasil como autônoma. Como corretora de imóveis. Ah, você trabalhava lá como trabalhei lá como corretora de imóveis e também fui empregada há vários anos. Então, para você é melhor lá ou aqui? Lá eu fui muito, como eu falei, muito bem sucedida. A minha vinda para cá não foi por uma questão financeira, mas eu prefiro o trabalho que eu faço aqui hoje. Entendi. Financeiramente falando, no Brasil era melhor, então. Não posso dizer que era ruim, porque você ser corretor de imóveis no Brasil também era muito bom. Maravilha. Bem, estamos chegando no final. Eu quero te agradecer de verdade por esse bate-papo, por contar um pouco da tua história, dos teus desafios, da tua, né, pela mensagem, pelo ensinamento, tudo isso. De verdade, muito obrigada. E você, se inscreva no canal, deixe um comentário. Eu vou deixar todos os dados da Lisângela aqui no comentário do vídeo. E muito obrigada pela audiência. Se quiser apoiar o projeto, manda um direct, manda um sinal de fumaça, que a gente está aqui aberto. E é isso. Eu sempre termino o podcast segurando na mão, que é uma forma de trocar energia. Que bom. E muito obrigada. Que Deus abençoe esse trabalho. Amém.